Bom dia, sétimo ano. Estamos aí ao vivo, online, aí, no dia 30 de julho. O mês está voando, pessoal. O mês está voando. Seguinte, hoje tem apresentação de trabalho. Apresentação aí, ó, online. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Qual é a questão hoje? Hoje nós vamos falar um pouco da China. Passamos ontem pela Índia, lá no Oriente, né? Um pouco da história do Oriente, não estudamos muito aí sobre o Oriente, mas hoje vamos contemplar o lado oriental pelos chineses. China que Bom tem uma dia, história... Cristiano. Bom dia, Ítalo. China que tem uma história aí gigantesca, né? Sendo narrada por Marco Polo em várias edições, várias epopeias. Então, para poder dar a base, né, a nossa leitura, a nossa apresentação, deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Eu tenho o livro do Marco Polo. Eu acho que eu levei ele lá para a roça. Eu não tô achando ele. Ah, não, tá ali do outro lado. Depois eu pego. Vamos lá, pessoal. Eu ia até mostrar aqui o exemplar aqui de um livro que narra um pouco sobre os chineses, né? E até estava até citando Marco Polo, mas eu acredito que o segundo grupo vai contemplar um pouco sobre essas viagens, essas navegações, né? Que até então nós vamos estudar um pouco sobre casar, de fato, né? A expansão marítima, as grandes navegações com os contatos aí com os chineses no século XVI, no século XVII. Então, vou deixar para o segundo grupo falar um pouco sobre as características gerais dos chineses, claro, e também esses contatos entre os portugueses, que é o foco do nosso estudo. Com os portugueses e também com os europeus, no geral, né? Também tem os italianos aí, os genoveses, os venezianos, então vou deixar aberto. Ana Clara, vamos lá. Eu estava aqui procrastinando um pouquinho para poder, enrolando um pouquinho para poder chegar na vez de vocês. Tudo certo, Yasmin? Ok? Ana Clara, Ana Carol, podemos iniciar a Sim. apresentação? Sim, Ana Clara vai começar. Ok, pessoal, é com vocês. 7h14, podem começar. Apresentem o nome de vocês. Pessoal, vou tirar o print só para registrar, depois no final da aula outro print, tá? Para ver os alunos, para fazer a chamada. Então foi. Vai lá. 7h14, não aguardo. Então, né? Bom, Tiago, nós vamos começar falando sobre a educação, que eu vou falar uma parte, a Carol vai falar outra. Pode falar, Tiago? Pode, pode. Tempo de Tá. vocês agora, pessoal. Vocês já estão sendo avaliados. Tá. Com a instauração do consumo, o sistema educativo da China sofreu diferentes mudanças, determinadas pelas alterações políticas. E apesar disso, mantiveram-se duas constantes: a tentativa de minimizar a separação deste trabalho manual e intelectual que a ideologização do ensino, a partir de 1977, o radicalismo da evolução cultural foi substituído por modelos educativos mais tradicionais. Paralelamente, ganharam estímulo à seletividade e à especialização nos... E cara, vai continuar. Com a instrução do comunismo, o sistema educativo chinês sofreu diferentes mudanças, determinadas pela alteração política. Apesar disso, mantiveram-se duas constantes: a tentativa de minimizar a separação entre o trabalho manual e intelectual e a ideologização do ensino. A partir de 1977, o radicalismo da revolução cultural foi substituído por modelos educativos mais tradicionais. Paralelamente, ganharam estímulo, seletividade e especialização. Isolada quase totalmente durante milênios, a civilização chinesa caracteriza-se pela originalidade, pela permanência de suas formas culturais, suas ascendências sobre outras culturas,
asiáticas, sobretudo a japonesa transcendental. Agora com Lara. Luísa. Embora a Constituição chinesa garanta a liberdade religiosa, a política do governo não incentiva a prática dos diferentes cultos. O confucionismo e o budismo são as religiões mais difundidas. Esses cultos às vezes se superpõem, pois o confucionismo é uma doutrina moral e filosófica, sem liturgia nem clero, cuja intenção é impregnar a vida de um conteúdo ético. A partir de 1978, coincidindo com o abandono oficial dos princípios ideológicos do mosaico e interpretação. Luísa? Só um Bom dia, minutinho, Thiago. Aí. Em 1989, o mundo assistiu à derrota dos governos comunistas. Em Moscou, a abertura promovida pela líder das sinais, que ansiava por mudanças, estava escapando do controle das autoridades, o que levaria a dois soviéticos. Na China, porém, o desfecho de 1989 foi bem diferente. Entre abril e junho, milhares de estudantes chineses, acompanhados em frente à sede do governo, na Praça da Paz Celestial, acreditavam que a onda de liberdade também chegaria ao país. A esperança foi enterrada na virada de 3 para 4 de junho, enquanto exércitos dispersou os estudantes com seus tanques. E é isso. Acabou, pessoal? Acabou. E aí a gente fez um cartaz com 2 desenhos diferentes e uma explicação. Que, E inclusive, um a gente das tem coisas que mandar separado. foto. Isso, a gente te manda foto depois que ela acabar. Isso. Fizemos resumo também, muito. Infartamos ok. quase. Ó, eu vou só fazer um comentário, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá ok? Mas eu quero fazer um comentário bem assim. Deixa eu respirar aqui. Primeira coisa, quando vocês pesquisaram sobre China, vocês sentaram-se nessa pesquisa, nesse trabalho que vocês fizeram, vocês se localizaram no tempo? Sobre que China que vocês pesquisaram? A gente não achou quase nada, porque, sério, não tava falando nada sobre o século XV e o XVIII. Tio, a Nada? gente pesquisava Nada. e não aparecia quase nada da China. A maioria das coisas só aparecia umas coisas, sei lá, aleatórias. Mas nada a demais. ver. Mas vocês sabem que vocês falaram de uma China contemporânea, de uma China de meados do século XX. Vocês sabem disso, né? Foi a única que a gente encontrou. Tá bom. Só que eu te vou mostrar uma coisa para vocês, ó, presta atenção. A gente vai compartilhar a tela aqui. Ó, eu aguardei vocês para virem me perguntar, tirar as dúvidas, ó. China do século... Tiago, a gente Qual tem que você umas quer? imagens. A gente tem mais imagens em Isso. relação à China. Você quer que passa ou não precisa? Podem. Aqui, ó. Terceira Era Quando você Imperial. quando Pega, você ó. terminar de compartilhar sua tela, passa. Vou passar agora. Ó, eu tenho a China do século XVI aqui no Wikipedia, bem raso. Lógico que aqui também tá bem fraco. Mas, ó, Dinastia Ming, Terceira Era Imperial. Aqui já fala mais um pouco sobre os Disso a gente períodos, tirou um ó, pouco. do século XIV. Mas não foi falado nada. É porque vocês tinham que ter falado pelo menos da dinastia, que foi algo que marcou muito. Aqui, ó. Os anos dourados da construção, ó. Tá vendo? E por que quando a gente pesquisa não aparece nada? Engraçado isso aí, Thiago, pesquisa e aparece tudo. Ah, Pode tirar pessoal, a mas dúvida. o tio aguardou vocês também para poder pedir sites, orientações. Trabalho é isso, ó. Aqui, ó. Aqui antes de Cristo até quase os dias atuais. Quer ver? Tem a China e os portugueses. Contato, ó. Contato entre China e os portugueses. E Portugal. Então, como foi o contato entre portugueses e o povo da China? Que é o que eu perguntei. Foi o que eu mais falei.
Aqui tem até aqui, ó, o Braille, que vocês mais procuram. Então vai estar mostrando um pouco sobre esse contato, sobre essa relação. E caso não tenha encontrado, pessoal, no próprio livro de vocês também tá falando um pouco sobre esse período, esse processo. Apesar que fala bem na antiguidade, mas você já poderia ter interpretado, jogado lá para um pouco para a atualidade. Mas vamos lá, pessoal, vou esperar você. Mostrem as imagens aí. Tiago, a gente deu uma pesquisada nas imagens, mas a gente não lembra agora o nome certo de cada lugar, tá? Mostra a tela, que o tio vai tentar ajudar. O nome disso é fonte. Sem fonte, a gente cria uma fake news. Mas enfim, eu vou mostrar mesmo assim. Vamos lá. Vocês podem Então, compartilhar a tela, pessoal. Tá, deixa eu pegar a imagem aqui, pera. Carol, Tem essa imagem, que são sobre as mulheres da China. Ai, Tiago, eu tirei aqui, saco. Elas pareceu bem triste, né? É, realmente. A gente reparou, tipo assim, eu acho que elas não tinham um. Não é tristeza, é rigidez. É. Elas tinham muito rígido. Na verdade, muitas sociedades no início do século passado era dessa forma, principalmente as mulheres. Tem essa imagem, que foi um lugar em que a Luísa desenhou. É o que é isso, pessoal? Vocês estão mostrando o que ali? A muralha da China. Muralha da China. Ela foi construída com qual propósito? E qual o propósito da atualidade? De os proteger, né? Proteger de ataques, né? Sim. Tem esse local. Carol, que Tem. sabe mais, que foi quem pesquisou as imagens. Isso aí é onde? Eu já assisti um clipe do Third Sector March, que ele gravou isso, aqui, ó. Tiago? Para que vocês conhecem. Do Gerard Leto, o cantor Gerard Leto. Você Ele tá gravou piorando com- a Isso, quem situação. é? Eu sei, eu já vi. Alguém conhece, né? É 30 segundos para Marte, O- pessoal. 30 segundos para Marte. Muito boa a banda. Vou Tem lá, esse então. lugar também. Peraí, Tiago, tem mais 2 fotos. Ótimo. Era Essas tudo coisas- devastado, né? Por quê, Thiago? Não é- Eles. não é- A não é cidade devastado. morta, tudo Sim, guerra. cinza. Pessoal, vocês têm que analisar o Mais uma conteúdo. foto da muralha. Acho que aqui é a muralha ainda, não sei. Acho que É. Só que bem antiga. Muito antiga. Por que eles viviam E tanto essa na é a rigidez? última. Vocês têm que colocar a imagem e esperar para o tio comentar um pouco. Fala, qual é Essa a é a última. pergunta? Por que eles viviam tanto na rigidez? Porque era tudo devastado, tudo. Mas aonde assim. quando você viu essa rigidez assim? É naquela foto. Aquela foto é uma representação de um pequeno grupo familiar. A China tem mais de 1 Sim. bilhão de habitantes. E bem antes também já era uma população bem elevada. E era um dos maiores países. Eu vou pontuar aqui bem rápido o que vocês apresentaram, pessoal. Porque senão eu preciso fazer o desfecho da apresentação de vocês. Ok. Ana Clara, se você quiser ir passando as imagens, pode ir passando enquanto eu vou comentando. O que foi apresentado, pessoal, do 7º ano sobre a China hoje? E, claro, sobre o que foi apresentado, sobre esse contexto que o Grupo 2 apresentou, vocês têm que... Eu vou adiantar, na verdade. Eu vou adiantar esse processo porque, além do trabalho de vocês, claro, o que vocês vão ter que fazer depois dessas apresentações que também valerá ponto? Vocês realizarão apontamentos desse trabalho, valendo de 1,5 a 2. Então, como que é isso, professor? Eu vou ter que fazer de 7 a 8 apontamentos, um apontamento para cada trabalho? Sim, vocês vão explicar o que foi apresentado no caderno e depois enviar. Então, esse será o nosso segundo apontamento. Eu iria cobrar depois, para vocês terem que acessar os vídeos, as videoaulas, para poder assistir e fazer o apontamento. Então, estou avisando antes. Por isso que eu quero que a sala enche, para vocês poderem descrever isso no caderno. Então, cada um vai ter um ponto também individual. Por exemplo, a Maria Eduarda, que está lá, que não é do grupo 2, ela é do grupo 1. Então, ela faz o apontamento do grupo dela e também agora do grupo 2. O Ítalo, por exemplo, que é o grupo lá, é o grupo 7 para o grupo 8. O Ítalo vai ter que fazer o apontamento do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, sucessivamente. Todos os professores, sim, quem quiser ganhar de 1,5 a 2 pontos, precisa realizar estes apontamentos. Então, para dar base, para vocês se orientar aqui nesse apontamento da China, o que foi apresentado, tá? Vocês não precisam pesquisar, não. Vocês só têm que falar o que foi apresentado. Então, o que foi apresentado aqui neste trabalho 2? Saiu do foco? Talvez sim, mas vamos lá. Foi apresentado uma China
da transição China feudal para uma China, para uma China revolucionária, para uma China comunista, ok? Então, foi apresentado aí, lá pela data pós-Segunda Guerra Mundial. Então, já foi falado aqui um contexto onde a China já foi explorada, já foi colonizada, já passou pelo processo da Segunda Guerra Mundial e agora está enfrentando essa revolução comunista. Duda, vou dar a palavra já já. Então, o foco na apresentação de vocês, eu percebi que foi um foco voltado mais para a educação. Como que desempenhou a educação. Vocês falaram um pouco da rigidez. Pode ser muitas vezes, por esse governo comunista, que a China vai implantar uma política comunista e, por enquanto, uma economia também comunista, então significa que o Estado, esse governante, ele vai passar a ter muito poder na educação, na economia. Então, toda a área que vocês apresentaram é uma área de uma discussão lá para os alunos de 8º, 9º ano. Não estou dizendo aqui que vocês não têm bagagem para discutir, claro, mas era necessário a gente compreender dentro do contexto europeu, do século XVI, do século XVII, a mesma visão dessa China, porque nós teletransportamos. Quando eu falo que os portugueses saíram ali de Portugal e foram fazer comércio na China, quer dizer que eles encontraram uma China comunista do século XX? Ué, e a China do século XVI, do século XVII? O que é que eu tenho? Cadê aqui os papéis, a seda, as pólvoras que vamos vender? Essa China do século XX aqui comunista, que acabou de passar por um processo feudal para implantar aqui um comunismo, que hoje eu tenho na China comunista, porém com a economia capitalista. Então é um outro processo. Você vê que mudou muita coisa em 200 anos que vocês acabaram ignorando. Tá, pessoal? É um foco muito importante que eu estou salientando, tanto no primeiro como principalmente agora nesse. Foco no século XVI e XVII. Porque nós estamos rodando o mundo nesse tempo. Quando chegar os povos da América, então eles vão apresentar o quê? Do século XX? Do século XIX? Não. Antes dos portugueses eles vão falar. Eles vão falar dos astecas antes da chegada dos portugueses. O que eu esperei aqui da China foi o quê? Contato entre portugueses, espanhóis, ingleses, com holandeses, com os chineses. Ok? Talvez esse era o principal, o que eu estava esperando, na verdade. Mas, fora isso, vocês apresentaram aí bacana, deu para fechar o trabalho. Tal. Já estou dando a dica aí para os grupos que virão, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. É isso. Então, vamos lá. Vamos ler um pouquinho mais sobre a China, do século XVI e do século XVII. Pessoal, Duda, você tinha uma pergunta para fazer. Sim, eu posso perguntar diretamente para alguma delas? Pode, sim, claro. Então, acho que eu vou perguntar ou para já que vocês estudaram, vocês pegaram mais a China contemporânea, eu queria saber se é verdade que lá você só pode ter um filho por conta da rigidez do comunismo. Tá aí, pessoal, uma pergunta bacana. Já que vocês falaram sobre essa China contemporânea, o que vocês têm a dizer? É uma curiosidade, né? Primeira coisa quando a gente pesquisa é curiosidades da China. Seria aí, ó. Alguém pode responder do grupo 2? Falou tudo de comida, qualquer coisa. Agora sobre filho não falou nada sobre. Bom, Thiago, sim, é verdade. Na China contemporânea era proibido uma mulher ter mais de um filho com um homem. Ok. Mas lembrando, pessoal, que a China, assim como a Índia, que foi falado ontem, nós estamos falando de duas nações aí muito fortes na questão da população, né? É basicamente uma lei da China, Então, Thiago. Se essa lei for então você tem um controle contrariada, tem multa. Isso. Lembrando que você tem um controle populacional ali. A ideia de controlar, né? Tem até uns filmes que falam um pouco disso. Onde está a segunda? É um filme na Netflix. Que é 7 meninas lá, né? Que uma acaba se escondendo. Tem que viver um dia, porque só pode existir uma. E existem 7.
Então, uma faz uma ação para cada semana. Aí, de repente, some segunda-feira. É um filme louco, né? Mas que mostra justamente esse controle populacional. Lembrando que nós já estamos caminhando aí para quase 10 bilhões de habitantes. Vamos chegar a 9,8 até 2050. Então, E matam os não é que outros. nada. Paga uma multa muito alta, às vezes, dependendo, tem até alguma punição. Mas a ideia é, o governo na China tem muito controle sobre a população nessa China contemporânea que vocês apresentaram? Tem, tá? O governo é muito rígido. É muito assustador o governo. Lembrando que a China, pessoal, ela não é mais um país qualquer que a gente está comentando assim. A China, ela está disputando, está nivelando o poder econômico com os Estados Unidos. Quando a gente fala de produto chinês, me desculpa, mas o celular, se eu for pegar meu celular aqui, se eu for pegar minhas canetas, se eu for pegar meu pincel, eu vou olhar aqui, é made de um quê? É made de Japão ou made de China. Foi feito na China. Se Então, você pegar coronavírus, também é o quê? Meio da China. Tá vendo? Então isso nós estamos, lógico. Quando o que ocorreu na nossa aula, na apresentação, foi pular 2 séculos, 2 a 3 séculos. Então aí nós já estamos inseridos globalização, liberalismo, revoluções industriais, já passamos por conflitos mundiais. Então a China que foi apresentada, essa China atual, é uma China que já passou por vários processos. Inclusive, é o que eu aguardei muito que vocês falassem, na questão econômica. Desde a antiguidade, eu tenho uma China desenvolvendo o comércio. Então, agora o tio vai compartilhar um pouco a tela aqui, para poder dar base justamente ao que vocês estão apresentando e o que foi falado, pessoal. Porque desde a antiguidade, que vocês já estudaram um pouco no 6º ano, a relação, claro, de proteger o seu território, que era gigantesco, a questão religiosa, que também vai ter um grande apelo aqui na China, e falar da Rota da Seda, que foi reativada. Essa Rota da Seda da antiguidade, ela passou a funcionar agora no século XXI. Isso, ué, professor, mas quer dizer que essa Rota da Seda ela vai sair somente aqui da China, da Ásia para a Europa? Não, hoje em dia não mais. Hoje ela sai da Europa, ela ganha uma rede aqui de distribuição ferroviária, rodoviário, naval, então marítima, né? Então nós vamos ter rotas comerciais da China gigantescas, aéreo, claro, rotas aéreas aqui. Por isso que a China hoje consegue exportar para tantos lugares, vender barato. Apesar que vender barato a gente tem umas dúvidas de vez em quando, mas a questão é, hoje ela tem um poder econômico gigantesco. E a gente entende esse poder econômico com base na antiguidade. Para se entender a China contemporânea, tem que entender a China antiga, a China durante a Idade Moderna, pelo período histórico europeu. Então, como que era essa China no início aí da Idade Moderna, do século XV, do século XVI, século XVII? Então, é o grande século XV, claro que é meados do século XV. Então, observar a nossa rota econômica, que transportava seda, e essa seda no século XV, no século VI, também tinha um alto valor. Então, muitos desses portugueses acabavam comprando produto na Índia, especiarias da Índia, e revendia, inclusive, com os chineses. Esse comércio, depois o grupo 3 do Japão vai falar um pouco sobre esse comércio com os portugueses entre Japão e China aí. Talvez o grupo do Japão me dê uma lucidez melhor aqui. Eu não vou ficar falando muito, porque eu vou acabar até estragando um pouco a apresentação do Japão. Mas, o que temos aqui, então? Esse poder econômico da China, ela vai se perpetuar. Lógico, vamos ter um período aí ainda, que eu posso dizer como uma China feudal, porque eu vou ter muito trabalho no campo. Nós falamos de uma China urbana, temos, claro que temos. Mas a sua grande maioria aqui da população é concentrada em núcleos rurais. Tá ok? Então, isso significa que essa China ela vai se perpetuar como uma China camponesa até a Revolução Comunista, como foi falado aí em meados, na metade do século XX. Tá ok? Das dinastias aqui da antiguidade, eu não vou cobrar, tanto que eu não coloquei na prova, que já foi trabalhado ali no 6º ano,
Mas para curiosidade, deixei aberto aí para leitura, para entender a formação das antigas famílias, né, das dinastias que governavam a China, a produção de seda, de papel. Então nós vamos ter dos imperadores, da construção da muralha da China. Depois tem o mapa da Rota da Seda, que caiu até na prova do ano passado. Para quem não teve esse estudo sobre China no ano passado, pessoal, já deixei aqui como leitura, como uma apresentação de vocês no nome da base, mas não vou descartar uma apresentação melhor aqui depois, para poder explanar de fato. Então vamos lá, pessoal. Ó, a religião na China, que talvez seja um dos focos principais para a gente entender aqui, ó. Que foi até falado, né? Eu gosto de falar muito sobre o confucionismo. O confucionismo, o tio ficou falando muito dessas religiões no ano passado. Não sei quem está lembrado aí. Ó, durante o governo das dinastias estudadas, a China conheceu diversas religiões, muitas delas seguidas até a atualidade. Como o taoísmo e o budismo, este último, como vimos, originário da Índia. O taoísmo é a filosofia de Tao, segundo a qual há duas energias fundamentais no ser humano, o Yin e o Yang. Olha que bacana. Que devem sempre estar em harmonia, o que se torna possível por meio da meditação e das práticas de boas ações. Talvez uma das pesquisas que eu poderia ter realizado aqui, pessoal, era Yin e Yang na China, talvez atual, talvez no século XVI, talvez no século XV. Então, se eu digito uma pesquisa bem direta, ó, China, potência marítima do século XV, já achei uma notícia do século XV da China. Como que eu não acho notícia, pessoal? Como que eu não acho uma fonte para pesquisar? Eu China, não sei o que seu computador tem, porque tava 5 celulares juntos pesquisando e nada, Mas eu não não vi encontrava nada. eu não vi uma pergunta sobre a China. Não chegou nem. Eu já estou recebendo pergunta do Japão, recebi da Índia, recebendo dos astecas, dos incas. Porque a gente tentou fazer tudo. Sim, pessoal. Mas é igual um trabalho estar na sala de aula. Quando a gente tem dúvida, quando não consegue, o professor não está ali. Ó, o ano em que a China descobriu o mundo, 1421. A China, potência marítima, não era um fato conhecido do leigo, até a supremacia inglesa. Então nós vamos ter uma disputa aqui entre os ingleses e os chineses no começo, ó. E por que Tio, pararam de... Oi. Ó, eu não tenho certeza. Pode falar. Eu posso falar uma curiosidade, só que eu não tenho certeza. Diga, Gustavo. Se eu não me engano, hoje em dia a muralha da China serve como fronteira da China com os Fronteira países. e também como turismo, né? Tá certo. Ela fica ali bem na fronteira, Gustavo. Você tá correto, tá? Tiago, Oi. se eu não me engano, naquela época da China antiga, a muralha da China, além de servir para proteção, né, das guerras, servia para controlar quem entrava e saía do reino. Pessoal, o tio mexeu aqui, caiu a câmera só rapidinho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Vamos lá, o tio a câmera desligou, daqui a pouco o tio liga de novo. Só para voltou. Seguinte, ó, o que o tio vai pedir? Tá fechando a nossa aula de hoje. Lembrando que vocês vão ter prova no dia 10, eu sei que vocês têm atividade. Para fechar, ó, o grupo 2 já foi avaliado. Então, o grupo 2 já fechamos. Já passou. Semana que vem nós vamos ter a apresentação do grupo 3 e acredito eu que do grupo Fechamos 4... não, Thiago. Como que você avalia a gente antes de ver nosso cartaz perfeito, nossos desenhos mais perfeitos ainda? Envia a foto lá no grupo, tá, pessoal? Para o tio avaliar. Tá. Não Uhum. esquece. No grupo não. No grupo, tem que Vai ser. no grupo, tá lindo, tá perfeito, maravilhoso, né? Vamos lá, pessoal. Aí o grupo 3 e o grupo 4 já deem continuidade, ok? Do Japão e depois dos povos da América. Aí eu vou ver lá certinho qual é. Lembrando... Thiago, não pode enviar no privado, não, Thiago? Não, no grupo. Agora, pessoal, o que vocês irão fazer aqui? Prestem muita atenção. Vocês vão fazer o apontamento. Tentem adiantar esse apontamento, explicar, tá? Apontamento é o quê? Falar o que foi apresentado. De uma forma bem rápida. 5 linhas, 7 linhas, tá show. Tá ok?
Depois não esqueçam de me enviar. Então coloca apontamento do grupo 1, Índia. Apontamento do grupo 2, China. Aí depois você deixa... Tiago, Oi. é para enviar só depois que já tiver tudo pronto ou por Tudo parte? pronto. Depois que tiver tudo pronto. Por isso que é pra você ir fazendo antes. Pra depois, quando tiver no final, ninguém vai lembrar, né? Tá ok? Thiago, Sim. tá ok? Ei, João, você tá aí, né? Tô, Thiago. Fala aí, tio. Tipo, você é pra... Ah, esqueci o que eu ia falar, peraí. Ah, lembrei. É pra fazer tudo? Foi o que a Ana acabou de perguntar. Você pode... Não, Como não, que vai fazer tudo? não. Você não apresentou o grupo 3 Eu ainda? sei, Thiago, que eu vou fazer tudo, peraí. Tipo, a gente pode fazer o apontamento do nosso grupo? Pode. O apontamento do grupo de vocês devem fazer de todos, na verdade. Do de vocês de ontem, o de hoje, e o da semana que vem, e o da outra semana. Mas peraí, Thiago, esse apontamento a gente vai fazer pra você no WhatsApp Não, vocês vão fazer no em caderno, outra aula. registrar tá, e mandar por entendi. e-mail. Isso aí são 2 pontos separados, tá bom? De outra forma de avaliação. É porque vocês que assistem o trabalho, vocês têm que descrever o que vocês entenderam. E é isso que eu quero. Simples. Ô tio, posso fazer uma pergunta? Pode, o tio tá acabando a aula. Vamos lá, 1 minuto. Vai, depois do Igor, o tio fecha. Tem que apresentar aqui e mandar o trabalho pro teu e-mail. Isso, tem que trabalha enviar pro no- meu e-mail. Aí tem que enviar no mesmo dia que fazer a apresentação ou pode mandar antes? Pode mandar antes. Mas você tem até o dia da apresentação para enviar. Beleza, beleza. Tá ok? Pessoal, ó, muito bom. Fechamos o trabalho do grupo 2. Lembrar que as orientações já foram transmitidas para vocês. Agora aguardando cartaz lá no grupo. Adicionar o Rômulo também no grupo. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Adicionar o Kelvin também. Isso, Kelvin também. Tchau, pessoal. Show de Ô, bola. tio. Tchau. Tchau. Tio, você já fez... Tchau. Ah, o print Tchau, screen. tchau. Fiquem aí, pessoal, para registrar. Show. Fazer o quê, Thiago? É que o tio faz a chamada.